Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, muita honra estar com você nesta manhã. Esta tarde, abre comigo a sua Bíblia. Gênesis. Livro de Gênesis. O começo. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Glória a Jesus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava isolada e vazia. E a escuridão estava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face, sobre a superfície das águas. Amados, em primeiro lugar, eu estou feliz de estar com vocês. Em segundo lugar, nós estamos alegres de poder estar aqui conversando com vocês e agradecendo também a Deus pela vida. Nós estamos passando num momento difícil, que é o momento do coronavírus. As igrejas estão sendo fechadas, ou a economia mundial está parando, o Brasil está parcialmente parado, há uma montanha no ar por causa dessa pandemia. Mas a igreja não pode ficar sem a palavra de Deus. Nós que servimos a Deus não podemos ficar sem a palavra de Deus. Nós não podemos ficar sem nos alimentar. Então, nesse tempo de crise, eu vou estar fazendo um panorama bíblico de Gênesis a Apocalipse. 66 livros da Bíblia. Nós vamos estar estudando, falando um pouco sobre cada livro. Começando a respeito do livro de Gênesis. Embora eu já tenha no meu canal do YouTube vários livros, vários panoramas de livros bíblicos gravados. Mas o que não está gravado, nós vamos gravar. O que ficou mais ou menos pela filmagem que já faz 3 anos, a qualidade da câmera, tanto do celular, melhorou. Então nós vamos estar atualizando alguns estudos. Mas como o primeiro livro é o livro de Gênesis, nós vamos estar começando agora, nesse momento, o estudo do livro de Gênesis. Lembrando que Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico foram escritas por Moisés. Gênesis é o começo. Moisés escreveu o livro de Gênesis, embora ele tenha vivido muitos tempos depois do livro de Gênesis, mas por tradução oral, as pessoas iam passando os acontecimentos até chegar na época de Moisés. Mas também o sacerdote, as famílias iam passando esses conhecimentos. E também Deus fala com Moisés. Deus aparece a Moisés através do fogo, falando com Moisés na sarça. E Moisés tem contato também com o povo judeu, ele sendo judeu. Moisés, ele escreveu o livro de Gênesis. Isso não há controvérsia, que Moisés é o escritor.
o livro, dentro do livro, você vai notar e perceber no capítulo 1 sobre a criação. Vejamos, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. Viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E foi tarde de manhã, foi um dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, para que se separem as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre a expansão. E assim chamou a expansão céus. E foi tarde de manhã, outro dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar. E apareceu porção seca. Assim foi. Quer dizer então que o livro de Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação. Fala Deus criando as coisas. Deus estabelecendo a natureza, o controle, e Deus fazendo tudo isso pela sua palavra. Olha que interessante. Mas como é uma esboço do livro, eu não vou lê-lo capítulo por capítulo, mas nós vamos ler agora, entender um pouco o capítulo 3. No capítulo 2, Deus faz também o homem, Deus faz a mulher. Capítulo 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem. Isso aqui é importante. Gênesis capítulo 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Olha que interessante. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. E Deus dá ao homem algumas qualidades importantíssimas, que é o livre-arbítrio, que é aprender, conhecer, organizar. Deus, ele faz tudo isso para abençoar o ser humano. Então, todo homem, ele é abençoado. No capítulo 3, a queda do homem, quando o homem come da árvore que Deus falou para ele não comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus expulsa o homem do jardim. Aí eu não vou ficar entrando nos pormenores, porque já tem vídeos até meus falando sobre a situação, pormenores da queda do homem. Capítulo 4. Ele conheceu Adão, a sua mulher, e qual concebeu e deu à luz a Caim. Ele disse Deus: alcancei um varão. Existe uma tradição que Adão não falou das mulheres que ele teve, dos filhos, das filhas mulheres que ele teve, mas ele falou de Caim, falou de Abel. Aí depois, quando Caim e Abel vão casar, vai casar com quem? Tinha só os dois na terra. Não, tinha as filhas de Adão, mulheres que ele tinha. A Bíblia não é uma bibliografia de Adão. A Bíblia fala de Adão, mas ela não fala toda a história de Adão. A Bíblia fala de Moisés,
mas não fala toda a história de Moisés. Tem muita coisa que Adão fez, que aconteceu na história de Adão, que não está na Bíblia. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia não é um livro biográfico de uma pessoa em si. Tá entendendo? Então vamos lá. Caim mata Abel. Não sabemos por quê que Deus aceita o sacrifício de Abel e não a de Caim. Nós vejamos também a maldade do homem no capítulo 6, onde o homem se torna mau. Aí há uma advertência de Deus que ele não contenderá, versículo capítulo 6, versículo 3. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente ele é carne. Entretanto, serão os seus dias de 120 anos. Por quê? Porque os homens viviam muito mais tempo que 120 anos. Então diminuiu. Aí no capítulo 6, versículo 8, Deus há um versículo muito importante. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vejamos que Deus achou graça em Noé. Deus gostou de Noé. Mesmo Noé não sendo perfeito, mas Deus gostou de Noé, da sua família, e mandou Noé fazer uma arca. Noé faz a arca. Noé prega quando está fazendo a arca. Porém, o povo não se converte, mas ele, a sua família, entrou na arca. Depois veio o dilúvio, matou com todos os seres humanos, a não ser Noé e sua família. Aí depois que a água baixou-se, Noé e sua família começam a povoar a terra. Vejamos que do Gênesis 1 ao Gênesis 11 conta a história mundial. Tudo isso aqui é narrada para o mundo antigo. Entendeu? O Gênesis 12 em diante começa a entrar a história dos hebreus. Começa a entrar a história de Abraão, Isaac, Jacó à frente. Isso é importantíssimo, meu irmão, para que você venha entender. Estamos entendendo? E segundo a geografia, a Terra era uma parte só. Mas depois do dilúvio, ou depois que teve algumas coisas, que a Terra ela se dividiu em continentes. É por isso que existe homem em todos os continentes, porque a Terra era uma só. E tem outra teoria do congelamento, aonde o ser humano poderia andar por cima do mar, mas isso aí não vem ao caso. O caso é o seguinte: Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, vão repovoar a terra. Estão me entendendo? Eles vão repovoar a terra após dilúvio. Aí, repovoando a terra, no versículo 11, a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma ação de Nimrod e seus servos de erguer uma torre para que o mundo não fosse mais destruído por água. Porém, Deus não falou que mais que o povo vai ser destruído por água. Deus até fez um sinal no céu, que quando chovesse, a pessoa vesse o arco-íris, é um sinal que Deus
fez uma promessa que o povo não seria destruído mais com água. Vamos lá. Aí vejamos. Aí a confusão das línguas. Olha que interessante. A confusão das línguas. O povo falava uma língua só. Mas depois que se levantar contra Deus, Deus confunde a língua do povo. Aí o povo agora falava, pedia madeira, não conseguia entender. Aí o povo começou cada um a se dividir. Tá me entendendo? Aí o povo só se dividir e a também encher a terra. E outra coisa, a ordem de Deus para povoar a terra. Não era para poder a humanidade toda estar numa torre. Entendeu? Vamos lá. No Gênesis, a partir do Gênesis 12, começa a falar de Abraão. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: vai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando fala de Abraão, não está falando de qualquer pessoa, porque do judaísmo vem o cristianismo e o islamismo, usando a mesma Bíblia, usando o mesmo Torá, saindo do Torá, saindo da palavra de Deus. Quer dizer, então, costumam-se dizer que essas três religiões, elas saem do povo de Israel. Elas saem do povo onde o primogenitor desse povo é Abraão, onde o patriarca é Abraão. Então as três maiores religiões politeístas, monoteísta. A palavra monoteísta é que crê num Deus só. A palavra politeísta é que crê em vários deuses. Então, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo são três religiões que saem do patriarca Abraão. Começa com o patriarca Abraão. Não é que ele começa a religião, é que Deus chama ele. Tá vendo? Deus chama ele para uma terra. E ele, como patriarca desse povo, as pessoas, e ele é pai da fé, as pessoas também ligam isso, tá? Estão me entendendo? Quando entra já em Gênesis 12, nós entendemos o seguinte: Abraão, a história de Abraão, ela é simples de falar, porque ele é muito conhecida. Quando Abraão sai da sua terra, ele não leva apenas ele e a sua esposa, mas ele leva Ló consigo, teu sobrinho, e leva o seu pai. Seu pai, ele morre. Aí, morrendo o seu pai, ele continua a sua caminhada. No meio da sua caminhada, há uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. A partir desta briga, ele se separa de Ló. Aí segue o caminho, Abraão, seu caminho. Seguindo o seu caminho, Abraão, ele vai numa terra onde o rei da terra, como a mulher dele era muito bonita, ele mente falando que essa mulher dele era irmã dele. Porém, é meia irmã, mas era mulher. Então ele deveria falar que era mulher dele. Mas Deus intervém na história. Aí o que acontece? Abraão, ele continua o seu caminho. Depois de 25 anos, ele consegue o filho da promessa. Deus abençoa ele com Isaac, o filho da promessa. Mas a mulher dele, tentando ajudar Deus, ela cedeu a Agar, e Agar teve Ismael. Aí ele manda Agar embora porque a mulher dele pediu, mas Deus permitiu. Aí Deus fez também de Ismael uma grande nação.
Aí depois da morte da mulher de Abraão, Abraão também ele teve outros filhos, Midian e outros. Aí, mas o importante para nós biblicamente é o Isaac, porque de Isaac é que nasce Jacó. E Jacó nasce os 12 da tribo de Israel, os 12 pais da tribo de Israel. Entendeu? Dos 12 que são da casa de Jacó, eles vão para Gênesis, eles vão para o Egito em 70 pessoas. Depois de 430 anos, eles saem do Egito com milhões de pessoas. Olha como é que em 400 anos Deus fez o povo crescer violentamente. Deus multiplicou tanto o povo que o povo do Egito ficou de boca aberta de ver como Deus abençoara o povo de Israel. Mas, para não ser tão simplista e pular até Gênesis, até Êxodo, vou falar um pouco de Jacó. Jacó, o homem do sonho. Jacó, o homem que comprou o lugar de primogenitura de Esaú. Esaú menosprezou. Jacó quis tanto que até comprou. Aí eu aprendo o seguinte: enquanto um menospreza, uns lutam para ter. Enquanto uns têm e menosprezam, uns lutam para ter. E Deus amou a Jacó e aborreceu de Esaú. Jacó valorizou o que não tinha, e Esaú não valorizou o que tinha. Vou falar um pouco sobre José. José, o sonhador. José, um jovem que Deus escolheu ele para ser um grande governador do Egito. Porém, quando ele era pequeno, as pessoas zombavam dele, não acreditavam nele. Mas o propósito, o projeto que tinha era Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, o propósito, o projeto, quem tem é Deus. Guarda isso. O propósito, o projeto, quem tem é Deus. Aí Deus abençoou ele no Egito, José. José traz a sua família para o Egito, teve as melhores terras, as melhores porções de terra. Aí Efraim e Manassés são os filhos de José, onde Deus abençoou, Jacó abençoou seus filhos. Aí, meus irmãos, Jacó morre, José morre, passa-se 430 anos. O povo está escravizado lá no Egito. Aí entra a história do grande libertador Moisés. Mas aí já é outro vídeo, aí já é outro estudo. Mas nesse simples estudo sobre uma visão por cima do livro de Gênesis, é para aquela pessoa que ainda não leu o livro, ou leu, não entendeu, ou leu e não compreendeu, ter uma visão geral deste livro. Eu não me aprofundei nos assuntos pormenores, eu não entrei em todos os assuntos, mas o assunto principal: tem um Deus que governa a história, tem um Deus que não está com os olhos fechados e nem com os ouvidos tampados, mas está de olho, ele está ouvindo. Então, meu irmão, minha irmã, nessa crise nós estamos passando sobre esse coronavírus,
que Deus venha nos abençoar, nos guardar. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou pregando a palavra, ensinando a palavra. Mas agora, vamos orar para que Deus venha intervir na história do Brasil, dessa doença. Então, convoco você a estar orando. Não precisa marcar um horário, mas ore. Vamos orar. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Deus, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas que estão nesse momento lá em casa, muitas vezes na sua casa, estão nesse momento passando por essas doenças, por essas crises. Mas o Senhor Deus tem na sua mão todo o controle, na sua mão toda a bênção. Então Deus, estenda para as tuas mãos. E Deus, para essa doença. Expulsa, Pai, essa doença, Pai, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente, do mundo, Senhor. O Senhor pode, nessa tarde, colocar as tuas mãos poderosas e com a palavra dizer: sai vírus, e esse vírus ser exterminado, expulso. Então, Pai, nesse momento, a sua igreja, eu, Thiago Pereira, como teu servo, eu estou aqui nesse momento, pedindo a sua misericórdia, nos abençoa, e nos guarda, e cura, Deus, todas as pessoas que estão com coronavírus. Expulsa esse vírus, abençoa o nosso país, guarda nossas crianças, guarda nossos jovens, guarda nossos idosos, guarda todas as pessoas, Pai, que estão passando por essa dificuldade. E que o teu Espírito Santo venha consolar e confortar cada coração. Em nome de Jesus. Amém.